Fala aí, galerinha! Estamos no ar com Hoje Esporte Clube, sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi. Feriado prolongado, eu sei que você está em casa aí descansando, emendando o feriadão ou viajando, né, com a família, com os amigos. Nós estamos aqui, a todo vapor para trazer para você as informações dos times mineiros, seleção brasileira e vamos falar também do João Fonseca, esse novo fenômeno do esporte brasileiro. Mas antes eu tenho um recado para você. Segundo semestre já está começando, viu? Mês que vem, em julho, já é o segundo semestre e eu sei que você está de olho naquela graduação para dar aquela qualificada no seu currículo profissional. Então vem para cá, para a Faculdade Kennedy e para o Centro Universitário Unipromove. É isso mesmo, como o Paulão tem trago nos últimos dias, a faculdade promove agora é Centro Universitário. Mais cursos, mais possibilidades de projeto de extensão e também questões relacionadas à estrutura. É uma chance que você não pode perder, viu? Vem para a Faculdade Kennedy e para o Centro Universitário Unipromove. Acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na telinha, do meu lado esquerdo e veja as melhores condições. Tá certo? Vamos lá, hoje eu recebo aqui nos estúdios Leandro Alves, nosso querido futuro jornalista. Como é que tá, Marco? Bom demais? Bom demais. Sextou, né? Sextou, graças a Deus, né? Semana. Agora a gente pode relaxar no friozinho, ficar debaixo da coberta, aproveitar o final de semana. É isso mesmo. Antes da gente começar falando de Cruzeiro e de Atlético no Campeonato Brasileiro, vamos falar do João Fonseca. O tenista brasileiro João Fonseca, Leandro, ele fez história porque no Grand Slam de Roland Garros ele está entre os 8 melhores, né? Ficou nas quartas de final, passou nada mais, nada menos de Novak Djokovic, né? Num jogaço que a gente acompanhou. Depois eliminou o Casper Ruud, norueguês, e ficou nas quartas de final para o tcheco Mendes, num jogo em que não funcionou, né, a tática do João Fonseca. Olha, Leandro, eu vou te falar, viu? Por um instante eu pensei que o João fosse ganhar esse Grand Slam, viu? Também pensei, o João, é claro, ele é um jogador, um tenista muito jovem, mas que ele já está demonstrando ali conseguir bater os grandes, né? Você citou, por exemplo, que ele venceu o Djokovic, que é algo inimaginável. Eu tenho certeza que os torcedores brasileiros de tênis, principalmente os especialistas, não imaginavam essa vitória do João. E ele ficou muito pelo saque, né? É um menino que tem que se adaptar a essas estratégias. Se eu não me engano, o tcheco teve 11 aces, né? Ou seja, ele acertou 11 saques e fez ponto nesses 11 saques, enquanto o João fez 6 pontos de saque. Então é uma diferença muito grande, mas que é um jogador muito jovem, tem muito caminho pela frente aí. Pois é, e assim, ele chegou nessas quartas de final com muita estratégia, né? Além de ser muito corajoso e finalizar o jogo contra o Novak Djokovic com 3 saques seguidos, ele foi estrategicamente no cansaço. Sim. Pegou o Novak Djokovic no cansaço, ganhou confiança. Casper Ruud, ali para mim foi o auge da carreira do João Fonseca, né? Acho que foi o melhor jogo da carreira dele, foi soberano, né? Do início ao fim. E aí, Léo, eu acho que ele ficou no nervosismo, perdeu para o Mendes, eu acho que foi no cansaço e no nervosismo, né? Eu concordo muito porque o João Fonseca, ele chegou nessa partida já um pouco cansado, a gente viu que ele estava correndo muito e uma estratégia que ele utilizou, você falou muito bem, contra o Djokovic, foi fazer o Djokovic correr. O Djokovic já tem uma idade mais avançada, o João está aí na flor da idade, uns 19 anos. Ele fez o Djokovic correr, enquanto ele conseguia fazer essas jogadas, né? E aí, pro final, ele já estava mais cansado, ele já estava um pouco mais ali com a musculatura deteriorada e não conseguiu vencer o tcheco. Mas, eu repito, o Guga estava naquela partida, inclusive, né, vendo o João Fonseca jogar. E eu repito, o João Fonseca ainda tem muito futuro pela frente, a gente tem aí um prodígio gigantesco nas mãos e tomara, inclusive, a gente sabe que o tênis é um esporte que tem muito investimento, mas que também são alguns nomes certos que já entram, né? São famílias que já têm certo dinheiro, assim como a Fórmula 1, mas tomara que tenha um investimento maior no tênis, porque é um esporte que a gente teve lá atrás o Guga e que precisa de investimentos maiores para a gente conseguir ter essa longevidade, como tem a Espanha, por exemplo, né? Exatamente. E no ranking do ATP, o João Fonseca termina, né? Pelo menos momentaneamente, ele é o 25º do ranking, está no top 25 e é o melhor tenista sul-americano do mundo, né? Então, assim, essa participação dele aí em Roland Garros foi muito positiva. Sorte ao nosso João Fonseca, que ele possa fazer
outros grandes lãs, né, muito bons pela frente e a torcida segue sempre. E ó, você que é hater aí nas redes sociais, conversando abobrinha aí, ó, pode torcer para outros tenistas de outros países. Você não é bem-vindo aqui no time do João Fonseca, porque o garoto tem apenas 19 anos, né, gente? Vamos pegar leve aí. Morde as costas, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem, vamos falar então do Cruzeiro. Ô, Leandro, antes dessa parada para a Copa, o Cruzeiro enfrentou o Fluminense no domingo, no empate em 1-1 no Mineirão. O Silanzinho vai colocar aí na tela as imagens, né, da TNT Sports, os melhores momentos. Ô, Leandro, como você avaliou esse empate? O Cruzeiro jogou bem, não jogou? Foi vencido pelo cansaço? Como é que você avalia esse jogo? Muito bem, Michael. O Cruzeiro jogou bem sim, eu achei que foi uma boa atuação do Cruzeiro. É um time que já estava mais cansado. O Caio Jorge ficou fora muito por isso, né? Ele sentiu ali a região da pubis e ele tá para poder fazer uma cirurgia aí futuramente. E o Cruzeiro acabou jogando com o Neiser Vila-Real, que é um jogador, a gente vê aí como que o Neiser ele tem essa dificuldade ali no terço final, em finalizar. Um jogador que também é um prodígio. A torcida do Cruzeiro gosta de falar aí que tem que mandar o Neiser embora, tem que jogar ele para outro clube, emprestar. E a gente tem recentemente o caso do Igor Thiago, que quando estava na base sofreu isso, subiu, sofreu com isso e hoje está na seleção. Então acho que o Cruzeiro tem que ter calma, precisa lapidar. E ele jogou bem sim contra o Fluminense. Só que é justamente isso, é justamente esse cansaço, é o mesmo time sempre jogando. O Arthur Jorge precisa de novas peças para poder mexer o clube, talvez venham aí futuramente, né, com essa janela abrindo ali depois da Copa, e tomara a gente pode ver novos nomes pintando aí na Raposa. Pois é, e um Fluminense, né, que é uma incógnita nessa temporada, ora faz grandes jogos, ora perde jogos fáceis, mas que fez um grande jogo também, né, contra o Cruzeiro no Mineirão, e esse empate deixa o Cruzeiro com 24 pontos, 11º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Qual que é o balanço que você faz dessa primeira parte do Cruzeiro no Brasileirão, hein, Leandro? Olha, Michael, o Cruzeiro ele se divide em duas partes, né? Tem o Cruzeiro do Tite, que foi tristonho, foi medonho, e tem o Cruzeiro do Arthur Jorge, que em 30 pontos disputados conseguiu 20. Então a gente vê, tem inclusive ali analistas que falam que se o Cruzeiro tivesse, depois da contratação do Arthur Jorge, o Cruzeiro é o líder do campeonato. O Cruzeiro ele mudou completamente o time, não só o estilo de jogo, que também tem tocado melhor a troca, tem tido uma melhor troca de passes. A gente estava falando que o Cruzeiro precisa contratar aqui, precisa contratar ali. Eu ficava, olha, o Cruzeiro talvez não precise contratar muito. Tem o Otávio, por exemplo, como opção no gol. Ele tem nomes ali que conseguem jogar. E o Arthur Jorge conseguiu fazer. O Cruzeiro tem trocado muito bem os passes, tem conseguido chegar bem no terço final, e mesmo com o Caio Jorge estando numa fase pior do que do ano passado, o Caio Jorge não vem performando o que a gente imaginava para esse ano, o Cruzeiro tem conseguido marcar muito bem. Tá ali com o Gerson, que voltou a jogar futebol depois da entrada do Arthur Jorge, tem o Matheus Pereira, que estava voando desde o início do ano, o Christian também performando bem, e agora a entrada do Sinisterra, né? Então eu vejo como um primeiro semestre bem positivo depois da chegada do Arthur Jorge. Você chegou a citar essa questão física, né, do Caio Jorge. É um jogador que no ano passado foi o protagonista, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, chegou à seleção brasileira, nesse ano não vem tão bem. Você acredita que essa parada para a Copa, né, seja importante para ele, para resgatar a parte física, resgatar a confiança, para voltar a ser o Caio Jorge que a gente conhece? Completamente. O Caio Jorge ele reclamou muito que ele vinha jogando sempre os jogos com o Tite, né? O Tite não estava usando muito o Neiser Vila-Real, inclusive nenhum partido o Neiser saiu chorando, né? Quando foi tirado ali pelo Tite. O Tite chegou a abraçar, mas a gente sabe como que é o jogador, ainda mais jovem como o Neiser. E o Caio Jorge estava com essa lesão, ele teve que fazer alguns sacrifícios, ele reclamou do Tite e no ano passado ele jogou praticamente todas as partidas com o Leonardo Jardim, né? Então é um jogador que já vinha desgastado, teve as férias aí, mas que treinou nas férias, ele estava postando alguns vídeos, talvez tenha exagerado ali naquele treinamento, e nesse erro físico de planejamento que o próprio Tite reconheceu, o Caio Jorge talvez tenha sido a maior perda do Cruzeiro. Então ele precisa ainda chegar nesse nível físico que ele consiga performar bem. Enquanto isso, o Cruzeiro tem o Neiser, tem outros jogadores que conseguem jogar ali como centroavante,
mas eu acho que sim, esse tempo da Copa do Mundo vai ser essencial para o Caio Jorge conseguir ir retomando o físico. Não acho que ele volte 100%, mas eu acho que ele está muito bem encaminhado. Tá certo. E você chegou a citar aí questão de contratações, né? Esse período agora vai ser aquele período de especulações, todo dia vai ter um jogador na mira do Cruzeiro ou do Atlético, mas um nome que chamou a atenção nessa semana foi o do Gabriel Peck, né? Ex-jogador do Vasco, agora está no futebol dos Estados Unidos, né? No Los Angeles Galaxy. Isso mesmo. Se eu não estiver enganado. Está sendo monitorado pelo Cruzeiro, fez uma boa passagem pelo Vasco, já foi jogador que esteve na mira do Atlético. Sim. E aí, tá bom, pode vir, mas tem que vir o Luiz Henrique também. Vem o Gabriel Peck, não vem o Luiz Henrique. E aí, Leandro? É muito complicado, né, Michael? Porque o Luiz Henrique é um jogador de seleção brasileira, um ótimo jogador, e a gente já viu o que ele pôde fazer aqui no Botafogo e o que ele já vinha fazendo na Europa. E ele foi rei da América com uma temporada, né? É um jogador assim, fenomenal. Inclusive, até tem brincadeiras com ele sendo o principal jogador do ataque ali da seleção brasileira, enquanto o Vinícius Júnior ainda não se acerta ali. Mas, se vier apenas o Peck, não vejo que seja negativo para o Cruzeiro, não. O Peck é um jogador que, no Vasco, e não dá para falar que é o pior Vasco de todos os tempos, porque o Vasco está nessa lida aí há uns 20 anos, né? Mas em um Vasco bem ruim, o Peck, ele conseguiu jogar muito bem, ele conseguia, mesmo sendo muito jovem, liderar aquele grupo, e quando foi pro Los Angeles, ele conseguiu ter essa habilidade de curto, né? Esses dribles em espaço curto. Isso é essencial para um jogador. O Peck era um jogador que já tinha aquela velocidade, mas que com esses dribles em espaço curto ele consegue trocar muito espaço, ele consegue fazer o jogo, a bola girar mais. Eu acho que se ele vier para o Cruzeiro, ele vai chegar sendo um jogador muito mais maduro e podendo sim até se tornar rei da América. Não acho que o Luiz Henrique não vindo e o Peck vindo no lugar dele seja uma perda assim estrondosa, não. Então é isso, gente. Agora os times estão de férias, né? Nesse momento aí de descanso. Daqui a pouquinho retornam, né, para esta intertemporada, nesse período aí de Copa do Mundo. E você acompanha todas as notícias do Cruzeiro em hojeemdia.com.br e também nas redes sociais. Essa movimentação de mercado, né? O Cruzeiro aí tentando reforçar o time. Aí, ó, os endereços estão aqui na telinha. hojeemdia.com.br, @jornal Hoje em Dia nas redes sociais. Segue lá e fique bem informado. Nesse período agora, né, que muitos jogadores vão entrar na mira do Cruzeiro, o Cruzeiro buscando se reforçar, porque está nas oitavas de final da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e está buscando uma melhor posição no Campeonato Brasileiro. Bom, falamos do Cruzeiro, vamos falar agora do Atlético. Ao contrário do Cruzeiro, que está em ascensão técnica, né, fecha essa parada em ascensão técnica, o Atlético, acredito que os torcedores do Atlético deram graças a Deus por ter essa parada para a Copa do Mundo, porque o time, apesar de ter os 24 pontos, Leandro, fez uma primeira parte de temporada muito ruim e contra o Vasco ganhou por 1-0 em um jogo em que teve mais sorte do que juízo. O Silan vai colocar aí na telinha imagens da TNT Esportes, Atlético 1, Vasco da Gama 0. Você viu esse jogo, Leandro? Não cheguei a assistir o jogo, mas o Atlético é uma equipe que tem tropeçado ali, né? No Campeonato Brasileiro também, em outras competições. Perdeu aquele que era o principal jogador da equipe, né? O Hulk, que agora foi pro Fluminense. E há quem diga que o Atlético melhorou, viu? Depois da saída do Hulk. É porque, assim, eu acho que a torcida também ficou um pouco mordida com aquelas declarações do Hulk de que precisava sair, de que todos saberiam a verdade. E o Hulk, que inclusive, fiquei sabendo que tá passando uma barra lá no Rio, né? Tá precisando achar aí uma mansão, ainda não conseguiu encontrar a mansão e tá tendo que morar no hotel. Mas o Atlético, ele tem tropeçado muito pelo caminho. É um time que, com a chegada do Barba Domingues, a gente já esperava que tivesse uma postura mais defensiva, mas que o time parece que não se integrou muito, né? O Bernard continua sem performar bem. Mandou a torcida calar a boca um tempo atrás, né? Junto do Renier. Renier também continua sem performar bem. E o Atlético continua com essas... A gente teve no Clássico, inclusive, né, a discussão ali entre o Renan Lodge
e o Lianco. Então tem esse descuido ali entre os jogadores e até que passa pra gente, né? Passa pra mídia dentro de campo. Então, eu acho que o Atlético ele precisa usar muito dessa data FIFA para poder estabilizar e perdeu 4 jogadores para a seleção, né? O Alonso já anunciou que não joga pelo Atlético, mas tem outros 3 que devem voltar e quando voltarem vão estar cansadíssimos, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse jogo. O Atlético fez até um bom primeiro tempo. É um primeiro tempo de um time que propôs as jogadas, abriu o placar numa cobrança de escanteio muito bem feita do Bernard. O Vitor Hugo, defensivamente, ele não é um jogador prateleira de cima, mas quando se trata de bola aérea, ele tem dado resultado, né? Fez o gol de cabeça. E o segundo tempo foi aquela questão que a gente tem falado aqui desde os últimos 2 anos, em que o Everson salvou o Atlético. Pode colocar esses 3 pontos aí na conta dele. O Atlético não conseguiu performar no segundo tempo, Leandro. E quando o Barba olha para o banco, quando o time tem essa queda técnica de segundo tempo e quando ele olha para o banco e vê que não tem soluções, e aí sim eu acho que esse recorte mostra que o Atlético precisa urgentemente de reforços, né? Concordo demais. O Atlético, se ele olhar para o banco, se o Barba olhar para o banco, ele precisar, poxa, preciso de alguém para colocar fogo no jogo, uma opção de velocidade, ele olha para o banco e tem um Dudu. Que não consegue. Meio que é carta fora do baralho já, né? Carta fora do baralho. Então, assim, talvez puxar alguém da base. Tem muitos torcedores que querem o Gabriel Veneno, que é um jogador muito jovem, né? Então tem que ter cuidado, porque é um jogador que pode performar aí futuramente até na seleção brasileira. Não é um jogador que simplesmente vamos colocar porque a gente está precisando. Mas o Atlético ele precisa sim de contratações. E agora ver da onde que vão sair essas contratações, como serão feitas, porque o Atlético também não tem tido, né, aquele perfil de investir um Hulk por ano como tinha sido anunciado, né? O Atlético não tem conseguido contratar esses grandes nomes. Então onde que eles vão buscar? Aqui na América do Sul mesmo, né, com a chegada do Cissé, o Atlético já abre os olhos ali para a África, mas será que vai investir em outros jogadores africanos? A gente fica nessa dúvida. E por falar em reforços, o Atlético já anunciou, né, a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-jogador do Flamengo. Ele que estava no futebol europeu, chega para assumir esse lugar do Júnior Alonso. Sim. Né? Boa contratação. Eu confesso para você que eu me lembro muito pouco do Léo Duarte, viu? Eu vi muita gente falando que é um zagueiro lento, grande, lento, mas que é muito bom na bola aérea, né? Exatamente. Você descreveu perfeitamente aí o Léo Duarte. O Léo Duarte é um zagueiro mais lento, mas é aquele zagueiro firme, sabe? Aquele xerifão. Ele não tem um perfil violento. O Atlético até tem o Lianco, que tem um pouco mais de perfil, mas o Léo Duarte é aquele zagueiro firme, aquele zagueiro que vai para a dividida, que não tem medo, mas que é lento. Então ele não vai conseguir... O Alonso até tinha mais velocidade, conseguia até jogar ali pela lateral esquerda, e o Léo Duarte não vai conseguir jogar pela lateral, não vai conseguir ser jogador de velocidade. Mas é sim um ótimo zagueiro, quando jogou pelo Flamengo fez uma boa temporada, então eu acho que é uma contratação acertada do Atlético. E por falar em zagueiro, a situação do Lianco também parece que segue indefinida. Ele que tem tido dificuldade, né, de lidar com esse banco de reservas, ele que era titularíssimo absoluto antes da lesão no tendão de Aquiles, e há especulações de que outros times do futebol brasileiro já estão de olho no Lianco. Vai com Deus? Não, tem que segurar. E aí? Olha, o Lianco é uma incógnita, né, Michael? Porque o Lianco, assim, ele performa bem, ele é um ótimo zagueiro, de ótima saída de bola, só que, ao mesmo tempo, ele por vezes, ali no campo, ele se torna um maluco, né? Ele perde as estribeiras. No jogo do Atlético e Cruzeiro, por exemplo, o jogo estava controlado pelo Atlético. Ele foi fazer aquela besteira, foi expulso, discutiu com o Renan Lodge, discute com outros jogadores do Atlético. E aí, no jogo contra o Curitiba, se eu não me engano, ele tem aquela falha grotesca, que ele vai dar o passe, ele sequer olha para onde ele está dando passe. Minutos antes, ele tinha mandado o jogador calar a boca e tudo. Então, o Lianco, ele é essa incógnita, porque é um zagueiro que, quando performa bem, ele é muito bom. Ele é acima da média, sim. Mas ele pode, ali, num momento de um acesso de raiva, acabar com o jogo do Atlético. Sabe? Ele pode ser expulso, ele pode fazer uma falta
que até pode vir a acabar com a carreira de um jogador, né, pela violência da chegada do Lianco. Ele lembra um pouco aquele futebol Felipe Melo 2010, Sim. sabe? Que acabou sendo expulso na seleção brasileira por várias vezes. Então, o Lianco é essa incógnita. Eu acho que se ele sair, eu não vejo o Atlético conseguir um zagueiro do nível dele, pelo menos pelo preço que conseguiu. Não acho que é um vai com Deus, mas sabe? Também não é um fica, por favor, sabe? Sim, entendi. Então é isso, gente. Você acompanha as informações do Atlético também em hojeemdia.com.br. Vai aparecer aqui agora na telinha para você. E também, aqui ó, na telinha. O Silan, eu vou te falar, viu? Ele não brinca em serviço. @Jornal Hoje em Dia no Instagram e nas redes sociais. Corre lá e confira as informações do Atlético. E para a gente fechar o programa de hoje, a gente não pode deixar de falar da seleção brasileira. Já estamos no clima de Copa do Mundo, você anda por Belo Horizonte, já tem meio fio verde e amarelo, as bandeirinhas, a turma com a camisa da seleção brasileira. Gente, quem tá com a camisa da seleção brasileira tá torcendo pro Brasil, viu? Não vão ligar isso à política, não, porque eu já vi pessoas já reclamaram comigo que colocaram a camisa da seleção e já recebeu xingamento na rua. Aí não dá, né? Aí não dá. Calma. Acalma o coração, pelo amor de Deus. É ano de Copa. Copa do Mundo, acalma o coração. Então, você já vê gente com a camisa amarelinha, verde, azul, para todo lado. Vamos falar da seleção brasileira, domingão, Maracanã. Antes de falar do jogo, o que foi aquele hino nacional com Alcione e Belo? Que confusão aquela, que desafinação. Foi um evento, né? A Alcione até depois veio a público, ela falou que foi um problema no retorno do áudio, e tudo, que ela sabe cantar o hino. Sim. Assim, a gente não duvida da Alcione, nem do Belo, mas foi bem estranho, né? Foi bem estranho ali na beirada de campo que aconteceu. A gente não está acostumado a ver aquela desafinação de nenhum dos dois, mas, assim, era melhor ter deixado a capela, né? Eu tenho a impressão, Leandro, de que toda vez que tem esse tipo de evento do Brasil para o mundo, há uma forçação de barra de empurrar a cultura brasileira para o mundo, sabe? Eu concordo. A gente é uma cultura riquíssima, tem que mostrar muita coisa, seja na música, na gastronomia, no teatro, na TV, no cinema, mas que seja bem feito. Seja bem elaborado. A gente já viu o evento da CBF, como é que foi aquela coisa, né? Então, assim, se quer mostrar, que faça um negócio bem feito, né? Eu concordo. Eu acho que outros países, os Estados Unidos, é aquilo que a gente mais tem em conta, que todo evento americano tem o hino nacional. Então, a gente já sabe ali que no beisebol, no NBA, no Super Bowl, vai ter ali o hino nacional estadunidense. A Argentina também tem chamado cantoras e cantores para poder cantarem um hino. Não acho que o Brasil errou necessariamente, mas me dá essa impressão, assim, no jogo não. No anúncio ali da listagem dos 26 nomes que vão para a Copa, achei que, assim, se passaram ali, né? Pois mas que bom que a Alcione veio a público e explicou que foi uma falha técnica. Ela continua sendo aí uma das melhores cantoras da história da música brasileira. O Belo também bastante querido, né, pelo público brasileiro. Bom, vamos falar de bola então. Brasil e Panamá. Panamá tá na Copa, viu? Vale lembrar que Panamá tá na Copa do Mundo. Brasil 6, Panamá 2. Vamos ver os melhores momentos aí na telinha. Imagens da CBF TV. Leandro Alves, qual é a análise que você faz desse jogo, hein? O Brasil, ele também foi dois Brasis, né? Ele jogou o primeiro tempo ali um pouco desligado. A gente viu com esse golaço do Vinícius Júnior que acabou de passar aí. A gente deu aquela pontinha de esperança, falando assim, olha, será que agora o Vinícius Júnior ele vai conseguir fazer o que ele faz no Real Madrid? Fez uma boa partida, mas não foi aquela partida, não foi aquela coisa maravilhosa. Também deu uma assistência para o gol do Casemiro, e o Brasil ele conseguiu performar, mas estava aí naquele, sabe, um jogo sonolento, um toca para cá, um toca para lá. Eu fiquei muito, como é que eu posso falar? Eu fiquei com medo do Léo Pereira. O Léo Pereira no último amistoso da seleção brasileira, não achei que jogou bem. Também contra o Panamá, não achei que o Léo Pereira jogou bem. Achei que o Léo Pereira, inclusive, está bem lento.
Mas a gente viu o Brasil mudar de figura no segundo tempo, né, Michael? A gente viu com a entrada principalmente daquele quarteto de ataque, Paquetá, Ryan, o Endrick e o Igor Thiago, a gente viu que o time mudou até animicamente. A gente está vendo a comemoração do Igor Thiago, como que ele mostra que quer estar ali na seleção, que ele quer jogar a Copa do Mundo e como aquilo ali é algo maravilhoso para ele. E a gente vê esse golaço do Danilo também, que entrou muito bem. Eu achei que, inclusive, o Danilo jogou melhor com a camisa da seleção nessas duas partidas do que o Bruno Guimarães. Exatamente. E o Danilo já teve aqui na Arena MRV, no empate com o Atlético em 1-1, e a gente vê que é um cara assim, diferenciado para o futebol brasileiro, sabe? Ele que está nesse Botafogo aí todo arremendado, né? Sim. Mas é um cara que vai agregar demais nessa Copa do Mundo, Léo. Eu consegui ver um ponto positivo no primeiro tempo, que foram as finalizações do Vinícius Júnior. Sim. Eu vi um Vinícius Júnior muito Dudu, sim, sabe? Na seleção brasileira, que é aquele cara que pega a bola, vai para a linha de fundo ali, fica meio que como enceradeira. Eu gostaria do Vinícius Júnior assim, sabe? Objetivo, um cara que finaliza, um cara que chama a responsabilidade. Porque, querendo ou não, mesmo com a presença do Neymar na Copa, o Vini vai ser o cara a ser marcado nessa seleção, né? Eu concordo porque o Neymar tem a presença na Copa do Mundo, mas mesmo se o Neymar, o Ancelotti falou agora há pouco que o Neymar vai ser reavaliado, que ele pode até voltar ali na segunda partida da seleção na Copa do Mundo, mas mesmo se ele voltar, não acho que ele vai ter uma minutagem muito grande não, viu, Michael? Mesmo sendo um campeonato de tiro curto, não acho que ele vai ter muita minutagem e o Vinícius Júnior vai ser esse cara a ser marcado. Acho que esse daí, o Igor Thiago, pode ser um nome que futuramente pode pintar ali na seleção brasileira. Eu não achei o primeiro tempo do Matheus Cunha muito bom, apesar de gostar muito dele. E eu acho que o Vinícius Júnior ele precisa puxar essa responsabilidade para si, porque no Real Madrid ele puxa. Exatamente. E o Real Madrid também tem uma cobrança enorme, assim, é claro que não é a seleção brasileira, mas o Real Madrid é o maior vencedor da Champions e o Vinícius Júnior ele já definiu 2 Champions para o Real Madrid. Pois é. E assim, eu concordo com você também, eu acho que o Igor Thiago colocou uma pulguinha ali atrás da orelha do Ancelotti, e o Lucas Paquetá, viu? Sim. Há informações que o Lucas pode ser até titular na estreia, né, contra Marrocos, no próximo sábado. Ou seja, eu acho que esse jogo contra o Egito, esse amistoso, né, contra o Egito, ele vai, podemos dizer, definir aí as últimas dúvidas do Ancelotti para essa seleção, né? Exatamente, eu acho que esse amistoso vai ser aquele que, poxa, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aqui, será que eu coloco esse, será que eu coloco aquele? A gente falou sobre o Igor Thiago, mas a gente não pode esquecer do Ryan, que teve o nome entoado ali no Maracanã por muitos, a gente viu ali os jovens, inclusive, cantando, inclusive, acho que foi o Endrick que falou que ele nunca tinha escutado o Maracanã inteiro cantar e cantando vai ter gol do Ryan hoje. É um menino jovem, né? Um menino que... O menino jovem é brincadeira, né? É um menino, né? De 19 anos. Ele joga muito bem ali pela Premier League. Tá no Bournemouth, que já teve... O treinador pode ser ali futuramente o treinador do Liverpool, né? O Iraola. Mas o Ryan é um jogador, assim, sensacional. E a gente não pode esquecer que ele também pode entrar como titular. Acho difícil, mas acho que nesse jogo contra o Egito, o Ancelotti vai ali ajustar essas últimas peças, vai fazer esse ajuste fino para depois continuar para a Copa do Mundo. Tá certo, então amanhã Brasil e Egito às 7 da noite, no horário de Brasília, em Cleveland, nos Estados Unidos. E você, claro, vai saber das informações desse jogo em hojeemdia.com.br e também nas redes sociais. Semana que vem a gente vai fazer um programa especial sobre a Copa do Mundo. Aí o tema vira todo para a Copa do Mundo. Estaremos aqui com o Ângelo Drummond, vamos ver se o Paulo também aparece. O Leandro com certeza estará aqui conosco para a gente fazer esse balanço aí da Copa do Mundo. Muito bem, fechamos, né? Fechamos. É isso aí. Esse programa você acompanha no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte, no YouTube do Jornal Hoje em Dia e os recortes sempre lá no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Para você, um ótimo restinho de feriado. Restinho não, né? Tem sábado, tem domingo ainda. Um ótimo feriado prolongado e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.